quais são as características do codependente? O codependente, ele é guiado por uma ou mais compulsões. O que é uma compulsão? É um comportamento que você entende como aceitável, que você precisa fazer e que você não consegue resistir a ele. Eu vou fazer e eu vou agir assim. Uma compulsão. O codependente, ele pode ser guiado por uma compulsão alimentar, ele pode ser guiado por uma compulsão de tecnologia, de internet, de pornografia, uma compulsão por compras. Ele é guiado por uma ou até mais compulsões. Fica claro toda essa disfunção na alma até por conta da própria compulsão. O codependente ou um codependente é compelido e atormentado pelo jeito que as coisas eram na família disfuncional de origem. Quem se identifica com isso? Eu, né? Vou olhar para os relacionamentos dos meus pais e em determinado momento eu vou olhar para toda essa configuração familiar e dizer: eu sou o culpado pelo término do relacionamento dos meus pais. Uma criança de 9 anos, 8, 9 anos, ela não tem capacidade para discernir se era culpa dela ou não. Eu absorvi simplesmente a culpa e levei a culpa por toda a vida. Por isso que eu coloquei ali que a culpa motiva. A culpa motiva ao quê? Eu não quero gerar mais culpa, eu não quero ser mais culpado por ainda mais coisas que eu vou produzir. Então, se eu não quero ser culpado de nada, o que eu vou fazer? Vou me proteger, vou criar mecanismos de defesas para tentar suportar essa existência. E aí, quais são esses mecanismos de defesa? Por exemplo, perfeccionismo é um mecanismo de defesa. Eu vou fazer tudo perfeito para que ninguém me acuse de que eu falhei. Principalmente os meus pais. Então, eu não vou incomodar os meus pais. Por quê? Porque eu já sou, e isso eu pensava assim, eu já sou um incômodo muito grande para eles. Eles ficam brigando por causa de mim. Então, eu já sou um incômodo grande. Então, eu não quero dar ainda mais incomodação. E aí vai para o perfeccionismo nos estudos, vai para o perfeccionismo em várias situações, né? Para quem não luta com o perfeccionismo, parece um defeito bonitinho, mas não é. 3, né? A autoestima, muitas vezes até a maturidade, como a Priscila falou aqui no testemunho dela, do codependente é muito baixa. Por quê? Porque existe um tipo de codependência, que é a codependência anulativa. Você se anula para que aquele relacionamento, para aquela situação, para aquele agente viciante de qualquer forma não gere mais conflito e você fique bem. Esse é um sentimento que o codependente tem, ele quer ficar bem com todo mundo. Então eu não quero gerar mais conflito, quero que tudo fique bem. Quando você se anula, você anula a autoimagem, a autoconfiança e automaticamente o seu senso de valor, quanto eu valho para essa família, para esse relacionamento. E aí a baixa autoestima vai surgir como característica. O primeiro ciclo do CR, antes de entender até a questão da codependência, eu falava que eu lutava com a baixa autoestima. Ainda luto? Sim, ainda luto. Mas entendo hoje como sintoma até de algo maior, que é a codependência. 4, o codependente tem certeza de que a sua felicidade depende dos outros, ou de outros. O codependente tem certeza de que a sua felicidade depende de outros. A minha felicidade, ela acontece quando tudo está bem, quando não tem conflito, quando todo mundo está bem suprido, quando eu consigo controlar todas as circunstâncias que estão ao meu redor, e assim eu me sinto, com relação a tudo aquilo, feliz. Então ele entende que ele tem certeza de que a sua felicidade depende do outro. 5, o codependente se sente extremamente responsável pelos outros. Eu coloco aqui, a palavra que eu destaco é extremamente, né? Codependência é uma compulsão para controlar e resgatar outros resolvendo seus problemas, diz lá Pat Springle. Isso é verdade. O codependente, ele se acha necessário. E não só necessário, ele se acha responsável pelo problema das outras pessoas. E ele tem que ajudar. Vamos pensar assim, né? Codependência nasce lá na terapia, na década de 70, para falar um pouquinho sobre a família do dependente químico. E eles foram pensando, pescando, entendendo que aquilo era muito maior. Por exemplo, enfermeiros
tinha um problema com a codependência no que se refere aos seus pacientes. Então não é uma coisa só para quem teve na sua família alguém com a dependência do álcool ou das drogas. É muito maior do que isso. É um enfermeiro que lida com o seu paciente, é um médico que lida com o seu paciente, muitas vezes vai se sentir extremamente responsável, e é responsável exatamente por aquela vida, mas vamos trazer um pouco mais para perto de nós, de pessoas que nós achamos que estão em situação de vulnerabilidade e que a gente se acha capaz de ajudar e se sente responsável por isso. O codependente, ele se sente extremamente responsável pelos outros. 6. Codependente é um mestre da negação e da repressão. Eu tenho meu testemunho escrito um dia, se Deus me der oportunidade, eu vou lê-lo aqui no CR, né? Mas uma das coisas que eu fiz para suportar a existência singular que eu tinha na minha infância foi negar que tudo aquilo estava acontecendo. Eu era criança, não entendia nada daquilo, então está tudo bem, eu sinto culpa, não, mas está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum, está tudo certo, né? Alguns abusos, no meu caso, sofridos também na infância, vou olhar para tudo isso, passar por cima, está tudo bem, não tem problema, eu vou reprimir aquilo que de fato aconteceu, vou negar, vou maquiar, vou tentar não olhar para aquilo, porque aquilo me dói. E o codependente é mestre nisso, de dizer, está tudo bem? Tá tudo bem. Por dentro está arrebentado. Mas ele fala, não, está tudo bem, está tudo certo. 7. O codependente se preocupa com coisas que não pode mudar e é bem capaz de tentar mudá-las. O codependente vai tentar, ainda que ele não vá conseguir, mas ele vai pelo menos tentar para amenizar, para apaziguar o sentimento interior de desconforto de que aquilo poderia sim ser mudado. Pelo menos eu vou tentar para apaziguar o meu sentimento e ficar bem, em primeiro lugar, comigo mesmo. Pelo menos eu vou ter que lidar com o meu fracasso, ou o fato de ter tentado e não ter conseguido, do que ficar aqui parado e não ter tentado de forma alguma. 8. A vida do codependente é pontuada por extremos. Eu gosto daquela imagem ali. Por muitas vezes, por tentar ajudar algumas pessoas, vai cair em situações perigosas para ele mesmo. Que situações perigosas? Falando de quem tem dependente químico em casa, seja do álcool ou das drogas. Falando de algo que eu já fiz e que é pontuada por extremos e extremamente perigosa. Ir na boca de fumo buscar a pessoa lá. Ir lá na boca, perguntar, você viu fulano? Vi, está por aqui, está por lá, e ir atrás, na boca de fumo, procurar a pessoa e tentar tirar de lá. Ou ir num bar, isso eu fiz também. A pessoa aqui está complicada, já deu a conta aqui, já passou da conta, vai tentar lidar. Mas agora vamos pensar em outras coisas que talvez estejam mais próximos da gente do que a gente imagina. Ajudar em situações financeiras. De alguém que está, por conta das suas escolhas, num buraco financeiro muito grande, que algumas pessoas vão lá, na ânsia de ajudar, vão ajudar uma vez, e ajudar uma vez, ok, se você tem condições para isso, mas você sabe que a pessoa não está conseguindo sair do lugar e você continua nesse extremo, e quem vai indo para o buraco junto com ela é você, principalmente quando isso tem a ver com dinheiro, com finanças. 9. Codependente está sempre procurando por alguma coisa que falta na sua vida. Esse foi o desconforto que a Rosane comentou aqui na entrevista. Parecia que estava faltando alguma coisa, por mais que ela olhasse para tudo que estava em sua volta, tentasse controlar, tudo estivesse bem, mas ainda assim está faltando alguma coisa. O que falta? Tem um buraco lá dentro que só vai ser preenchido quando a própria Rosane falou, você se entende como filho amado de Deus. E que você não precisa agradar ninguém. Por isso que a gente sempre começa aqui o CR falando isso. Você é o quê? Filho amado de Deus. Verbalizar isso, interiorizar isso, viver isso, vai fazer com que esse buraco que tem lá dentro comece a ser preenchido pelo próprio Deus
E você não se sinta obrigado a dizer sim todo o tempo, a agradar as pessoas todo o tempo, a ser perfeito em todo o tempo, porque isso é muito desgastante. Quais são alguns padrões de comportamento do codependente? Primeiro, ele é o salvador ou o consertador. Eu tenho a capacidade de entrar aqui e eu vou salvar a situação. Eu vou entrar ali como o Messias. Até a psicologia coloca isso como síndrome do Messias, a pessoa que vai tentar salvar toda a situação, e é por isso mesmo que é marcada por extremos. Ela vai tentar se colocar numa situação, ou ela vai se colocar numa situação perigosa. Padrões: agradador, ou o vício de agradar todo mundo. Não pode gerar desconforto. Muitas vezes o padrão também é de inadequação, ou de se sentir muitas vezes um perdedor. Eu sou um perdedor. E outro padrão que a gente já colocou aqui é o próprio perfeccionismo. Tá? Eu estou dando um jump aqui bem rápido porque o meu tempo está acabando. Tá? Quais são alguns sentimentos que o codependente tem? Por exemplo, sou escravo de agradar alguém. Eu preciso agradar aquela pessoa. Eu sou controlado por alguém e eu vou tentar controlar de volta. Eu quero controlar as circunstâncias. Eu carrego a família nas costas, fico exausto, e os outros não fazem nada por essa família. Eu sou responsável por fazer outros felizes, bem-sucedidos e bons. Esses são alguns sentimentos que o codependente tem. É sentir-se culpado quando não faz tudo perfeito. É perfeccionismo. É tentar sarar uma pessoa doente, mas se tornando doente também. É ajudar o outro pela sua própria necessidade. E muitos acham que é pelo outro, até para Deus, mas é pela sua própria necessidade, para o seu sentimento que está aqui dentro, apaziguar. É uma criança doendo no corpo, ou num corpo de adulto. Todos esses são sentimentos que o codependente sofre. E aí a gente precisa compreender o seguinte, aquilo que a gente chama aqui de 3 Cs da codependência. Em primeiro lugar, você não é a causa do problema. Você não é a causa do problema. Não vá na direção de tentar resolver alguma coisa se esse problema não é seu e se você mesmo não é a causa do problema. Você vai pedir graça de Deus, vai pedir ajuda de Deus, e aquela pessoa, naquela situação, a circunstância ou a própria situação, Deus vai trazer a solução, mas você não é a causa, e por isso você não pode ir até essa direção, ou ter essa direção. Você não controla o problema. Você não controla, é outro ser. Você não é a causa. E você também não controla. Quem controla? Todas as coisas. Deus. Deus controla todas as coisas. E você não é a cura. É o outro ser. A quem pertence a cura? A Deus. É Deus que cura. Quando a gente fala em recuperação, em codependência, ou restauração em codependência, a gente tem aqui no Brasil e no mundo inteiro tem o CODA, tá? Que é um grupo de apoio chamado Codependentes Anônimos, para você ver qual é o desconforto gerado em pessoas que têm esses sintomas. Mas para você se restaurar ou se recuperar em codependência, significa reconhecer, admitir e aceitar. Eu vou chamar aqui, tá? De doença. Você pode usar uma outra palavra no lugar. A doença. E a partir daí, iniciar as mudanças no modo de viver. A gente está falando de celebrando restauração. O que é a restauração? Em primeiro lugar, restauração é a santificação da alma por meio de, número 1, reconhecer minhas feridas, defesas e responsabilidades. É isso que muitas vezes você vai fazer aqui dentro do programa. Reconhecer, admitir, aceitar, como a gente fala na oração da serenidade, aceitando as circunstâncias do mundo como realmente são. Eu não sou a causa, eu não tenho controle e eu não tenho a cura. Eu vou aceitar as circunstâncias como elas realmente são. E algumas coisas que a gente precisa fazer para vencer a codependência. Sabe, deixar o dependente, aquele que tem o vínculo, o agente viciante, a gente chama assim,
Deixar o dependente sofrer o impacto das suas ações e comportamento. Aí você vai falar, meu Deus do céu, isso é muito difícil. Eu vou permitir então que essa escolha que a pessoa está tomando, realmente ela tome e ela vai quebrar a cara. Muitas vezes é. Sabe o que a gente quer fazer? Não só quem é codependente, algumas pessoas que não são codependentes também, tá? Ela quer evitar que o outro sofra. Quer evitar que o outro sofra. E ela se acha capaz disso. Então ela vai tentar evitar que o outro sofra. Só que a palavra de Deus, a maneira como Deus nos criou, é para a gente entender que o sofrimento traz crescimento. Que o sofrimento é pedagogia de Deus, muitas vezes para nos fazer crescer, não sermos mais imaturos. Isso está lá em Tiago capítulo 1. Sofrimento não é o destino final. Sofrimento é um ponto da jornada. Seu destino final é a eternidade. Amém? Por isso. Mas a palavra de Deus está dizendo que o sofrimento traz crescimento, traz amadurecimento. Quando você impede, muitas vezes, o sofrimento a partir da escolha que o outro vai tomar e você sabe que ele vai sofrer, sabe que muitas vezes é impedido? O crescimento daquela pessoa. Eu gosto de um versículo no Salmo 119 que diz assim: foi-me bom, o salmista falando, foi-me bom ter sido afligido. Olha só, quem que de bom grado fala isso? Foi-me bom ter passado por aflições, foi-me bom ter sofrido, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele está dizendo, sofrimento produz crescimento, amadurecimento. E como codependente, ou quem tem essa luta, vai ter que deixar o outro sofrer os impactos da sua decisão e do seu próprio comportamento. O adicto, aquele que você tem o vínculo lá, a dependência do vínculo, ele precisa atingir o fundo do poço. E eu me lembro de algo muito especial que o pastor Samuel Gil colocou numa das palestras dele. Uma pessoa chegou para ele na igreja e falou assim, provavelmente essa pessoa era codependente, né? Chegou para ele e falou, pastor, o meu marido precisa de ajuda, e você tem que ajudar, e você tem que ir lá, e você tem que fazer uma visita para ele, e tem que. E ele falou assim, ele pediu ajuda? Ela falou, não pediu ajuda. Ele não pediu ajuda. Então, senhora, me desculpe, mas eu não vou ajudar. Porque a gente pode fazer uma coisa aqui juntos. Seu marido está no desânimo, está na depressão, mas vamos orar por mais um D na vida dele. Vamos orar para que ele chegue ao desespero. Porque daí ele pede ajuda. E a ajuda vai ser mais eficaz. Muitas vezes a pessoa que a gente está tentando ajudar, ela precisa atingir, querido. Infelizmente. Isso é maturidade. O fundo do poço. Senão ela nunca vai pedir ajuda e ela não vai crescer. Eu vou pular ali para o pessoal da comunicação, uma imagem que eu coloquei ali sobre aprisionamento, eu vou pular aqui e vou entrar já no qual que é o processo de cura para quem tem a codependência. Identificar comportamentos, sentimentos, pensamentos, palavras e ações que têm se tornado hábito devido à codependência. Identificar esses comportamentos que na realidade você está tentando fazer para apaziguar um sentimento interior de desconforto, mas que gera ainda mais desconforto. Eu preciso identificar quais são esses comportamentos, sentimentos, pensamentos, palavras e ações. B, afastar-se, separar-se, refletir e perguntar para si mesmo. Por que ele ou ela disse isso ou fez isso? O que significa isso? Como é que eu me sinto com relação a isso? Como uma pessoa saudável se sentiria? Como é que eu me sinto que tenho a codependência? Como é que uma pessoa saudável se sentiria? Ele ou ela está tentando me controlar, condenar, rejeitar, negligenciar? A gente pode perguntar, por que eu estou me sentindo culpado? Se a culpa é uma questão um sintoma da codependência, por que eu estou me sentindo culpado? Por que eu tenho medo? Qual é o meu medo? Estou me sentindo solitário? Eu estou tentando resgatar alguém? Eu estou agindo como Messias ou como Judas?
Qual dos dois eu estou agindo? Nenhum nem outro. Precisa ter equilíbrio. Letra C, desenvolver declarações que o ajudem a pensar e sentir. Inclusive o Coda tem um folheto só sobre essas frases, né? Eu não sou responsável por fazê-lo feliz. Você consegue dizer isso? Diga lá assim comigo. Eu não sou responsável por fazê-lo feliz. Não sou. Sabe, até na questão conjugal, queridos, há uma frase que a gente fala sempre, né? Que eu caso não para ser feliz, mas para fazer a outra pessoa feliz. Olha que lindo, né? É lindo, mas é uma pretensão muito grande. Salmo 128, verso 1 diz assim: feliz é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Verso 1. Verso 2 ele fala da esposa. A esposa será na sua... Ele vai falando. O que ele está querendo dizer? Que em primeiro lugar eu preciso ser feliz em Deus. Que nem a outra pessoa e nem eu mesmo vou conseguir fazer outra pessoa feliz. Isso é uma pretensão muito grande. E que é só Deus que pode suprir. Eu não sou responsável por consertar o problema. Vamos lá, segunda frase. Eu não sou responsável por consertar o problema. Terceira frase. Ela precisa ser responsável por si mesmo. Uau! Para quem é codependente isso é difícil de falar. Mas tem que falar. Ela é responsável por si mesma. Eu posso responder calmamente. Deixa eu pensar, deixa eu respirar sobre aquilo que estou vivendo agora e eu posso responder calmamente. Eu posso dizer não. Para algumas pessoas isso é um conflito muito grande. Então repete aí. Eu posso dizer não. Eu posso dizer não. Eu posso tomar as minhas próprias decisões. Eu sinto ira, solidão, culpa, medo, compulsão. Sabe, dentro da minha história de codependência, eu não me permitia sentir raiva, ira. Não me permitia. Eu achava que era um sentimento não cristão. Eu não posso sentir ira, não posso sentir raiva. E algumas pessoas me feriram, me machucaram. E outras pessoas que viram situações acontecer, chegaram para mim e diziam: mas você não sentiu raiva? Não, não senti raiva. Não sinto raiva de ninguém. Muito cristão, né? Não sinto raiva de ninguém, não tenho raiva de ninguém, não tenho ira de ninguém. E é mentira. O pastor Manfred trouxe na semana passada que a ira não é um sentimento negativo, desde que a gente saiba utilizá-lo para o bem. Por isso que a Bíblia fala: irai-vos, mas não pequeis. O meu processo de cura, eu tive que me permitir sentir raiva do que as pessoas fizeram comigo. Eu sou amada ou amado, eu sou perdoado, eu sou aceito por Cristo, né? Letra D, e talvez o mais difícil para quem é codependente, é soltar. Soltar não significa parar de me importar, significa não posso fazer pelo outro. Ele mesmo tem que fazer. Soltar não é me afastar e me isolar, é compreender que eu não posso controlar o outro. Soltar não é resgatar, é permitir aprendizagem através de consequências naturais. Soltar é admitir a minha impotência, significa que o resultado não depende de mim. Isso é um dos passos do CR. Eu preciso admitir que eu sou impotente. E aí eu entrego nas mãos de Deus aquilo que eu estou vivendo. Soltar não é tentar mudar ou culpar o outro, é desenvolver-me o máximo possível. Soltar não é cuidar, mas se interessar por. Soltar não é julgar, mas permitir o outro sentir-se humano. Soltar não é proteger, é permitir ao outro encarar a realidade. Letra E, no processo de restauração, é agir. Preciso agir. Eu preciso fazer escolhas independentes da dependência do vínculo que eu tenho. É colocar limites. É parar de tentar resgatar os outros, é aprender a desfrutar da vida, porque algo que o codependente faz naturalmente é não se dar o luxo e o prazer de experimentar descanso. E durante muito tempo falando, eu acho isso com a vida aqui, me senti culpado porque eu tirava folga. Eu sou pastor, eu não posso tirar folga. Meu descanso está nos céus, não aqui. Olha que cristão, né? Mas isso é verdade.
não se dá o privilégio de desfrutar a vida, ter persistência na busca de restauração. Qual que é a solução para o codependente aqui? A identidade em Cristo dá um sentido de valor. Você tem valor por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, simplesmente porque Ele te ama. Essa é a sua identidade. E você não precisa provar nada para ninguém, porque não há nada que você possa fazer para Deus te amar menos, e não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Ele te ama, Ele te dá valor. O senhorio de Cristo dá um sentido de pertencer. Eu tenho alguém a quem eu pertenço, eu me entrego a esse senhorio, eu permito que Ele coordene, que Ele mande, eu vou seguir os passos dEle. Mas uma solução também para o codependente é um grupo de apoio, um amigo, amiga, que fornece um meio de receber graça e verdade e praticar novos hábitos, e isso a gente faz aqui no Celebrando. Grupo de apoio, um grupo de acolhimento, onde você vai ser acolhido, ouvido, sem necessidade de ser julgado. Isso é algo especial para quem é codependente. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, Ele começou uma obra em você quando você se entregou para Ele, e Ele quer continuar fazendo essa obra. E uma das coisas que Ele quer fazer é te ajudar, é me ajudar a vencer a codependência emocional. Para vencer a codependência emocional, e esse é o testemunho do que aconteceu no ano passado, brinquei aqui com várias vezes, né? A Priscila e a Esther são da base aqui do CR. Brinquei com elas algumas vezes no início desse ano, dizendo que eu não queria que 2018 fosse um 2017 parte 2, né? Quando eu entrei no ano passado, eu decidi de fato lutar com a codependência e vencer a codependência. Só que aí quando você ora a Deus, e tem um missionário, né, o Jimmy da Jocum, ele fala assim que orar é perigoso porque Deus ouve a oração. Orar é perigoso porque Deus ouve a oração. Você falou: Senhor, me dá graça para eu começar a tratar a minha codependência. Quando você pede paciência para Deus, Deus tem um balde de paciência lá no céu. Ele pega o balde e fala assim: vou derramar paciência. É assim que funciona? Não. Deus vai colocar situações na tua frente para você exercitar a tua paciência. E Deus colocou situações à minha frente para eu exercitar e vencer a codependência. E uma delas, ou algumas durante o ano, né, Priscila? Foram as questões de confrontos em amor, que precisavam ser realizados. E eu brinco que no ano passado eu fui de fato batizado como pastor, já era, mas eu fui batizado como pastor principalmente por causa dos confrontos, todos eles em amor. E aí quando você lida com confrontos, você não tem o controle do sentimento que aquela situação vai gerar no coração do outro. E simplesmente você vai, faz e deixa o sentimento com a outra pessoa. Você quer tentar controlar, mas você sabe que o confronto é necessário. E aí o Saulo, que estava aqui também na conferência, ele tem uma frase muito legal. Ele fala assim: confronto é vida. Confronto é vida. E aí eu tive que passar por algumas situações dessas e perceber que eu não tinha domínio nenhum sobre cada uma delas. E Deus vem me ajudando através disso a vencer cada vez mais a codependência emocional.